Inovadores da Saúde! Hoje tendo a honra de receber aqui uma empreendedora, uma das primeiras empreendedoras da saúde de Health Tech, mulher, apesar de jovem, começou muito cedo. Eu tô com a Carol Dacier, que é fundadora da Risnec. E Carol, eu lembro de você lá no meu comecinho de empreendedorismo, ali não esqueço um evento do Einstein, de inovação do Einstein, e você subiu lá no palco e fez seu pitch, eu achei fantástico. Então, muito feliz de estar aqui com você, obrigado pela sua presença aqui. Estamos no estúdio gravando, se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify também, a gente tem um feed aí que é videocast no Spotify, você pode acessar, ou nos canais de podcast para ver o áudio. Eba. Carol, seja bem-vinda, obrigado. Conta um pouquinho aí, quem é a Carol, depois a gente entra na Risnec. Que legal, Lorenzo, obrigada, feliz com o convite, também lembro, a gente no Cubo, lembro muito. Bem no comecinho. Você circulando bem no comecinho, e foi interessante, porque você sabe que só agora eu me dei conta que eu sou uma das primeiras mulheres a empreender em Health Tech. Naquela época, olha, assim... a gente vai fazendo e nem se percebe, naquela época não tinha quase ninguém, né? Quase ninguém, e você muito presente e muito proativa, né? Como deve ser um empreendedor. Um empreendedor. Mas agradeço demais o convite, acho que vai ser um papo muito legal. E te contando um pouco sobre a Carol. A Carol é uma quase quarentona. Vou fazer 39 anos, Lorenzo, esse ano. Que legal. É isso. Tá muito 2 bem. filhos. Mudei para o interior na pandemia. Carol ama cavalo, então faço equitação. Amo fazer coisas disruptivas, então eu sou uma eterna... pessoa com pulguinha atrás da orelha, sabe? Sempre pensando como fazer melhor, como conseguir entregar as coisas para as pessoas se sentirem bem. E entusiasta demais da saúde, né? E economista. Economista de formação, formada pelo INSPER. Trabalhei 10 anos no mercado financeiro antes de começar a empreender. Então, comecei a empreender em final de 13, início de 14, e por uma vontade de efetivamente entender para onde meu esforço, quem ia ser beneficiado com esse meu esforço. Na saúde, o que foi a... Eu comecei com uma questão, a Risnec, em 2014, quando eu fundei, ela oferecia alimentação saudável, então snacks saudáveis. Primeiro para B2C, depois para B2B. E isso veio de uma empatia minha pelo assunto. Então, eu me alimentava bem, eu via a diferença que isso fazia, então eu queria trabalhar com alguma questão de saudabilidade. E como você começa a empreender, o movimento mais fácil é você tentar querer fazer para os outros uma coisa que você acha que faz sentido para você. E aí eu comecei na alimentação por isso. E da alimentação, o negócio foi andando, a jornada eu fui sendo guiada pela jornada. A gente começa em alimentação saudável no B2C, depois a gente vai para a corporação no B2B. E lá, no meio de 2018, a gente pensa, poxa, será que eu posso fazer mais alguma coisa para essa corporação? É legal escutar a sua história, né? E a gente conversava aqui em off, que é um movimento da startup, né? Do empreendedorismo. Você tem a hipótese que a dor era alimentação saudável, começa no B2C, aí vê que a oportunidade maior está no B2B, ou seja, B2C é o consumidor final, o cliente, B2B vender para empresas, repassarem esse benefício para os seus funcionários, e aí você roda e vê que existe a dor sim, mas ela não é tão doída assim, é como se fosse uma vitamina, e você quer aspirina, né? Que aquela ninguém sai de casa para comprar uma vitamina, mas sai de casa e vai na farmácia para comprar uma aspirina por conta da dor de cabeça. Exato. E aí você fala, eu tô aqui, mas não é tanto uma vitamina, eu quero ir na aspirina. E aí chega no modelo atual. Exato. E aí, para descobrir que a aspirina era essa, no meio de 2018, a gente começou a fazer uma pesquisa com os nossos clientes na base, com todo o nosso pipeline de corporações, para entender, e aí, como é que tá? Como é que tá a questão da alimentação? Como é que eu posso te ajudar mais? Era uma pergunta muito aberta. Porque a gente efetivamente estava tentando descobrir, sabe? A gente não tinha em mente se ia ser alguma questão de atividade física, se ia ser alguma questão de saúde mental, o que seria.
E aí, nessa conversa aberta, obviamente, eles não sabiam também o que eles precisavam. Difícil a gente saber o que a gente precisa, né? A gente sabe o que incomoda, mas não necessariamente qual é a solução para esse incômodo. E aí, eu comecei a escutar dessas pessoas que eram profissionais de RH, na sua grande maioria. Poxa, Carol, é verdade, a alimentação, as pessoas estão cada vez mais conscientes. A gente está falando já de 2018, né? Então, a gente já tinha rodado 4 anos esse modelo, de 14 a 18 da alimentação. Mas, eu não sei, tem um monte de coisa que eu preciso resolver. Mas, poxa, Carol, você não sabe. Lorenzo, que trabalha aqui comigo, hoje estava aqui ótimo. E hoje chegou aqui com atestado. Tá com depressão e eu nem imaginava. E a gente começou a escutar isso frequentemente de empresas que ofereciam benefícios parrudos corporativos e de diferentes setores. Então, não tinha uma persona comum. Isso fez com que a gente começasse a entender que era um barulho comum para diversas empresas, uma dor comum. E lá em 18, a gente já sabia, de acordo com a OMS, que em 2020 a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. A gente já sabia que em janeiro de 22 desse ano, o burnout estaria associado efetivamente a questões do trabalho. A gente já sabia que o suicídio é uma doença, né? Que não é uma doença, é uma forma que a pessoa chega a falecer, né? O número de suicídio não cai. E se você olhar a resolutividade clínica comparando o suicídio com outras patologias, então, leucemia linfoblástica, doenças cardíacas, você vê a resolutividade médica de 1965 até os dias atuais, cai demais o número de pessoas que morreram por isso. E o suicídio cresce 10% ao ano. Carol, mas suicídio não é doença? Não é. Só que 90% dos suicidas sofrem de transtorno mental. Então é como se fosse uma proxy de transtorno mental. Perfeito. E precisa ser feita alguma coisa. Então a gente começou a olhar tudo isso e falou, caramba! E tem mais um fator, né? Em países em desenvolvimento, só 15% dos crônicos aceitam o cuidado ou têm acesso ao cuidado dos crônicos mentais. E geralmente o cuidado, ele vem da instituição que é a corporação, não do governo. Porque a gente sabe que se a gente for marcar uma consulta no SUS para psiquiatria, são meses de espera. E meses de espera para doença mental é muito grave. Ela piora conforme você não começa a fazer a intervenção quanto antes. Então a gente pensou, bom, estamos no Brasil, um país em desenvolvimento, muitas pessoas sem acesso. Quando chega no momento da doença, potencialmente esse indivíduo, né, que poderia pedir ajuda para a corporação, não pede ajuda por conta do tabu relacionado ao tema, medo de ser demitido, medo de não receber uma promoção, medo de receber algum tipo de bullying, né, de sofrer algum tipo de preconceito. Então esse cara, ele acaba efetivamente não tendo cuidado. Perfeito. Não sendo cuidado. E aí, você e o seu time montam a RISNEC para atender uma dor de alimentação e percebem que a dor é maior dessas empresas, do RH era saúde mental, para garantir uma boa qualidade de trabalho e empregabilidade dos seus funcionários. E aí vocês bolam um produto que entra como um benefício que a empresa dá para o seu colaborador. É isso. Que é a IVE. Que é a IVE. Então, o que a gente faz nesse momento que a gente descobre a dor e que a gente descobre tudo isso que eu estava te contando um pouco, a gente pensa, bom, então acho que um caminho é oferecer um benefício corporativo que cuide da prevenção para que as pessoas não cheguem na doença, né? E, obviamente, quem patrocina é a corporação, mas desvincular isso um pouco, né? Quando o usuário começa a navegar na IVE, ele acaba esquecendo ali que aquilo é a corporação que paga. Então, é um aplicativo que só tem o nome de IVE, que é feito para o usuário final. Então, não tem nenhum viés com logo de empresa, com informações da empresa. Não, é um aplicativo, uma assistente virtual que tem o intuito efetivamente de cuidar. E esse usuário, que é um colaborador, ele vai interagindo
com a IVE, e a IVE vai identificando qual é a vulnerabilidade emocional dele e o que ele precisa, seja para se manter bem ou para despressurizar um nível de atenção. E o que é mais legal e o que eu sou mais apaixonada, Lorenzo, é porque a gente conseguiu fazer isso com embasamento clínico, porque não seria possível, né? Não é um aplicativo de autoajuda, é um aplicativo que tem embasamento. Então, a gente usa protocolo clínico, que tem validação acadêmica internacional. A gente usa todos os protocolos de rastreio, que já tem uma resolutividade comprovada altíssima no mercado brasileiro, para que eu consiga ter certeza de como esse aplicativo está fazendo com que você saia de A e vai para B por meio dessas intervenções. Boa. E aí, eu queria entender, assim, do ponto de vista do usuário. O usuário, o RH vai fazer um comunicado para ele, falar, agora você tem uma assistente virtual no seu celular. Baixe esse aplicativo, coloque aqui o seu nome, CPF. Quando você baixar, ele já vai te reconhecer. Beleza. Aí eu vou lá, usuário, baixo a IVE, caí lá dentro do aplicativo. E agora? Legal. A gente faz, antes disso, né, a gente ajuda o RH em toda essa comunicação. Então, toda a régua de comunicação a gente disponibiliza e o RH dispara, porque a gente sabe que não dá para deixar isso também no colo da corporação. Então, a gente toma bastante cuidado com tudo que a gente divulga sobre o aplicativo, até porque saúde mental, pequenas mudanças de palavra fazem diferença, né? Então, quando você fala saúde emocional, o usuário sente uma coisa. Quando você fala saúde mental, o usuário sente outra. Então, a gente faz toda essa divulgação para a empresa só dar o play. Aí o Lorenzo, lá, colaborador da empresa X, entrou, faz o cadastro, a gente vê que ele é elegível por meio do CPF. E a primeira coisa que a IVE vai perguntar para você, né, depois do cadastro feito, são seus hábitos. Então, hábito de sono, hábito de alimentação e hábito de atividade física. E depois ela passa um primeiro protocolo que mede o índice de bem-estar generalizado. Eu estou te falando em protocolo, mas o usuário ali na jornada simplesmente vê aí e pergunta. Ele está respondendo um chat? É um chat? É um aplicativo. É um onboarding. É um onboarding, exatamente, que você responde. Como é que estão os seus últimos 15 dias? Entendi. Você tem sentido quanto do tempo feliz, quanto do tempo angustiado, quanto do tempo nervoso? Com essas 5 perguntas, eu já consigo, né, pelo aplicativo, o algoritmo já sabe em que etapa do nosso funil de saúde mental você se encontra. Se você está se sentindo bem, se você está vulnerável ou se você está com uma qualidade de vida baixíssima. Se você tiver se sentido bem, for um usuário verde, o que a IVE vai te propor em seguida são práticas para que você se mantenha assim. Que práticas são essas? Podem estar ligadas à atenção plena, atividade de terapia cognitivo-comportamental ou psicoeducação. Então, a gente te oferece ali um leque de possibilidades para que você escolha o que você tem mais vontade de fazer. Tudo que a gente te mostra tá de acordo em onde você se encontra no funil. Entendi. Mas aí, vamos lá. Eu tô lá no verde, aí você me deu essas alternativas, eu vou clicar lá e vai ter, Você vai fazer ali dentro a própria atividade. Você vai fazer ali dentro. Então, são 5, 6 minutos de atividade. E pode, se for, por exemplo, uma atividade de atenção plena, pode ser uma explicação sobre como usar a atenção plena no seu dia a dia, pode ser uma jornada de meditação guiada, baseada na técnica, pode ser uma atividade pontual, como, enfim, você, por exemplo, toma banho usando a atenção plena. Então, você faz a atividade dentro da própria IVE. Legal. E essas atividades não se repetem, são jornadas. Então, o aplicativo vai te lembrando para no dia seguinte você voltar e fazer a tua próxima. Entendi. E aí, na etapa ali no meio ou no final do funil, verde, amarelo ou vermelho... Isso. Isso não aparece para o usuário, aparece para você lá, né? Aparece pra gente, mas o usuário sabe a pontuação dele. Então, quando ele responde ao nosso primeiro screening, ele sabe. A gente mostra, Lorenzo, você tá com a pontuação 80, que é uma pontuação verde. Então, você tá se sentindo bem. Entendi. Ele dá uma explicação e te fala: vou te proporcionar aqui práticas para que você se mantenha assim. Por que a gente mostra? Porque a gente viu em pesquisa que o usuário queria saber como ele estava se sentindo. E para ele engajar melhor, E para ele engajar. E se ele tá no amarelo e no vermelho, a gente também mostra, falando: olha, você está assim, vamos tentar fazer aqui algumas coisas para você sair desse nível de atenção. Só que para esses usuários, a gente tem um cuidado adicional, que é, além de mostrar as práticas
de despressurização, obviamente, são nas mesmas técnicas de TCC, atenção plena e psicoeducação, mas aí com o viés de despressurização e não com o viés de manutenção de bem-estar. Entendi. Só que eu mostro para ele essas práticas e, além disso, eu passo mais uma jornada que é para rastrear a depressão e ansiedade. Porque como você já apresenta um baixo nível de qualidade de vida, você já pode estar perto de algum tipo de patologia emocional. Aí ele vai responder outro questionário de 6 de perguntas. outro funil ali. Exatamente. Que é um funil que eu faço rastreio que são protocolos. Que são protocolos clínicos, protocolos de rastreio. E ali eu quero identificar se o Lorenzo tá só com uma baixa qualidade de vida no momento, ou se ele apresenta baixa qualidade de vida e alta indicação de depressão ou ansiedade. Sim. Logicamente, a gente não diagnostica, isso aqui é só um protocolo de rastreio. Sim. Né? Porque não pode diagnosticar dentro de aplicativo. E por que eu faço isso? Porque esses usuários que estão com uma maior indicação de depressão ou de ansiedade, eu também navego ele para um cuidado de psicoterapia. Então Presencial ou online? Online. Dentro do aplicativo? Dentro do aplicativo. Porque eu estou fazendo efetivamente um funil. Entendi. As pessoas que estão bem ou estão vulneráveis, mas ainda em um nível aceitável, puramente a IV. As pessoas que estão já vulneráveis e com uma alta indicação de depressão e ansiedade, eu vejo se ela não quer associar a IV com psicoterapia. Por quê? Porque potencialmente aqui eu já não estou falando com prevenção, eu já estou falando no início de um tratamento. E eu tenho que oferecer tudo que ela pode, né, usar para despressurizar. Esta ponta final da terapia, ou eu trago por um parceiro, ou eu conecto com o que a empresa já oferece. Vamos apontar para a terapia online do plano. Entendi. Por quê? Porque no meu modelo de negócios, eu não Você estou não quer aqui. se posicionar aí. Não, e eu não vou. Pelo menos por enquanto? Não, pelo menos por enquanto não. Não vamos nos posicionar aí, porque o nosso core é efetivamente a tecnologia, navegar na prevenção. Entendi. Eu só coloco aqui o cuidado final para que o produto fique completo, mas aqui a gente não tem intenção de gerar receita, aqui a gente não quer ficar conflitado. Eu não quero ter cliente você já para tem terapia. uma briga de foice aqui nessa caixa aí, né? E não preciso. Eu tenho parceiros hoje que são ótimos que fazem isso, que são outras startups que fazem isso. O que eu quero fazer é o que ninguém faz, que é a prevenção por meio da tecnologia. Legal. E tem uma coisa que eu acho interessante, até pensando aqui pelo contexto, você já parou para pensar que a terapia online não é prevenção? Ela poderia ser. Eu, Carol, sou exceção, amo fazer terapia, faço há anos, até mesmo antes de empreender. E isso, obviamente, funciona preventivamente. Só que por que é impossível você, como corporação, achar que você oferece a terapia online e é prevenção? Porque as pessoas não buscam a terapia online na prevenção. As pessoas só chegam na terapia, na sua grande maioria, quando a dor já existe. E é por isso que a gente tem hoje, no pico de pandemia, quando ocorreu, enfim, agora já estamos depois, já passou um pouquinho, mas ativação e engajamento em psicoterapia, 7%, Lorenzo. É muito baixo. E às vezes a gente tá aqui cortando um mato alto para educar esse mercado, para dizer, cara, a terapia online é incrível, mas é pro crônico. Quem usa é o crônico. Infelizmente, o resto das pessoas, nem todo mundo precisa, obviamente, tem outros diluidores de estresse, mas as pessoas não chegam lá porque o tabu é grande. Entendi. E quando você foca ali nessas etapas do funil, Carol, a prevenção ou o serviço que vocês oferecem para esse colaborador, eles estão ali dentro do aplicativo ou eles podem extrapolar, por exemplo, uma atividade física, sei lá o quê? Sim. Tudo que a IV oferece está majoritariamente dentro do aplicativo, mas aonde que ele pode extrapolar? Em uma das abas do aplicativo, a gente criou um hub de saúde, que é para colocar os benefícios relacionados à qualidade de vida que a nossa cliente empresa ofereça. Então, eu ofereço algum tipo de atividade física ou eu ofereço outras coisas correlatas. Então, a gente deixa isso dentro da IV para que seja de fácil acesso para esse usuário, que é um colaborador, também ativar os outros benefícios. Esse é o único caso. E a terapia online, que obviamente vai para a plataforma da terapia. Entendi. Mas tudo que a gente sugere como vivência, a gente já oferece ali dentro da IV, porque eu não posso criar mais um problema para o usuário, né? De oferecer alguma coisa que de repente ele não tenha ou não saiba onde procurar, e daí o que ele vai fazer com aquilo?
mas se a empresa tem ali no portfólio dela, vai estar lá de fácil acesso para ele. Exatamente. E como que vocês lidam com o desafio de engajar o usuário, né? É legal a gente falar aqui de algumas métricas, né, de digitais, né? A gente tem essa aquisição é o primeiro usuário que vai lá, faz o cadastro e pronto, ele caiu lá no aplicativo, você já adquiriu enquanto um produto digital. Aí depois você tem outras métricas de engajamento, né? Que é o MAU, Monthly Active Users, Week Active Users, Daily Active Users, quantas pessoas que já se cadastraram e voltam. Isso. E quantas pessoas que voltam e realizam alguma atividade ali dentro, né? Ele está voltando, mas ele está fazendo o exercício, ele está fazendo a terapia, ou ele está agendando a consulta, ou recebendo. Como que vocês lidam com esse desafio? Como que vocês têm trabalhado com isso? A ativação e engajamento é a bala de prata que todo mundo está buscando, quer, né? Exatamente. Todo mundo quer. E isso é um desafio porque a gente percebe hoje que no mercado que os produtos são muito segmentados, né? Então, a saúde mental tem um aplicativo, sono está em outro aplicativo, outra coisa tem outro aplicativo. Então, fica um desafio para esse usuário navegar em tantos. O que eu acho que a gente tem de benefício aqui é porque saúde mental meio que é pano de fundo para tudo. Então, acaba cada vez mais sendo uma prioridade para esse usuário. Mas é um desafio para a gente. Como é que a gente faz? A gente toma um grande cuidado de trazer todo o viés da comunicação para o nosso lado. Então, a gente cria toda a régua e a gente ou dispara para a base da empresa, se o compliance permite, ou a gente deixa tudo pronto para essa empresa ela só fazer o disparo. Então, essa é a primeira questão, o primeiro segredo para ativação, para eu tirar o cara do offline e jogar ele para online. Ótimo. Eu dependo da rede corporativa, porque são eles que têm todo o lead, todos os leads estão ali juntos, né? Obviamente, se eu começo a ter uma presença cada vez maior em mídia, para o B2C, esse lead já fica um lead mais quente. É só a empresa falar que tem aqui a IV disponível, esse usuário já entra sem eu ter que tanto convencê-lo de fazer adesão ao aplicativo. Então, a gente toma esse primeiro cuidado. O segundo cuidado é a gente mantém mesmo para o usuário engajado, que o usuário que já está ali, que entrou na IV, que navega uma vez por semana, que vai ali ou colocar a emoção do dia, ou fazer alguma prática de despressurização ou de impulsionamento de bem-estar, a gente tem o cuidado de ter uma régua de engajamento, inclusive para esse usuário. Então, a gente traz ações mensais nas empresas para sempre trazer informação sobre saúde mental. Porque, inclusive, a gente sabe que um dos fatores que faz com que o tabu seja grande é a falta de informação. Né? O estigma é tão alto que, a gente acha que quem cuida de saúde mental é louco. Né? Muitas pessoas têm isso na cabeça. E quanto mais eu falo sobre o tema, a pessoa vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças. Aqui, cuidar de saúde mental pode ser 5, 6, 7 minutos por dia. Perfeito. Não precisa ser 1 hora. Então, a gente criou réguas e campanhas e ações que são constantes. Não é um produto que a gente implanta, ativa e deixa na prateleira da corporação. Então, a gente tem ali um trabalho de CS muito contínuo em cada um dos clientes para sempre ter novidade. Então, Setembro Amarelo, a gente fez uma superação. E a gente vai usando aí o mês a mês para ver quais temas que a gente vai falando sobre. E qual que, assim, quais são, o que é o seu cliente pagante, que é a empresa, ele te dá de feedback em relação à proposta de valor? Tá, o mais evidente é você fazendo prevenção de doenças relacionadas à saúde emocional. Que agora eu gostei do nome, vou falar só saúde emocional agora. Muito bom. Mas além disso, o que a empresa ela captura de valor nesse processo? Todo mês a gente manda um report para essa corporação 100% anonimizado por conta de LGPD e sigilo médico, que mostra uma foto de como todos os usuários estão. Então, eu consigo mostrar para essa corporação, você tem X% da sua base de colaboradores no verde, Y% no amarelo, Z% no vermelho. Por que eles estão se sentindo assim? Né? Então, a gente usa, além disso, escala Likert para humor, depois os sentimentos que eles estão vivenciando a cada dia, o que justifica esse sentimento, se é por conta de trabalho, se é por alguma questão financeira. Então, eu consigo tirar uma foto
e falar, olha, estamos assim. No mês seguinte, né, no trimestre seguinte, quando eu faço as minhas análises mais robustas, trimestrais, eu consigo dizer, você estava assim, agora você está assado. Então, eu tiro da subjetividade esse acompanhamento de saúde emocional. Sim. E nesse momento de pandemia, né, de pós-pandemia, com muitas coisas híbridas, o RH fica muito cego no sentido de o que eu sentia de burburinho no corredor que me dava um cheiro do que está acontecendo, eu deixo de sentir nesse momento, porque eu não encontro todo mundo. Então, eu também preciso entender um pouco mais a fundo, né, para justificar como as pessoas se sentem. Porque a saúde mental impacta em clima, impacta em absenteísmo, impacta em produtividade. Para você ter uma ideia, uma pessoa que sofre de algum transtorno mental, ela perde 28 horas de produtividade mensais. Então, para o RH é um tema importante, né? Para além do cuidado do indivíduo, isso tem muitos impactos dentro da corporação. Perfeito. E nessa aba lá de benefícios, ali você mostra só benefícios que aquela indústria, aquela empresa que está pagando para aquele usuário? Ou você pode mostrar alguns outros benefícios da Snack? Não, eu só mostro o que aquela empresa, o que aquele usuário tem, que ele pode usar gratuitamente, que é o que a empresa oferece para ele. Entendi. Entendeu? Então, ali dentro da IVE, a gente não vende nada para o usuário. É simplesmente, estou aqui genuinamente, eu como a IVE, estou aqui genuinamente para ajudar você, usuário. Então, a gente tem esse cuidado bem latente, porque senão isso quebra a relação de confiança, né? Total. Essa é porque dos dois lados, né? Você quebra a relação de confiança do usuário, Exato. que estão me vendendo aqui, e da empresa, Exato. que está colocando o usuário ali dentro da sua base. Exato. E você oferecendo para ele coisas que não extrapolam a vontade dela. Exato, né? Exato. Bem interessante. E onde que vocês estão, próximos passos, Ivi? O que vocês estão planejando aí? O que vocês estão fazendo aí nos próximos passos? A nossa ideia é sempre deixar o nosso produto cada vez mais fino em relação à tecnologia. Então, o que eu quero dizer com fino em relação à tecnologia? Perguntar cada vez menos para entender cada vez mais, oferecer a vivência que seja cada vez mais assertiva para cada tipo de usuário. Então, a gente tem aí diversos desenvolvimentos no nosso roadmap que vão por esse caminho. Então, eu preciso ser assertivo na prevenção, eu preciso que o usuário sinta que aí, em pouco tempo, entende o que ele necessita naquele momento. Então, a gente vai muito por esse caminho. A gente vai por um caminho também agora de começar a atender seguradoras. Então, a gente começou com uma seguradora Unimed VTRP lá no Sul. Nossa primeira seguradora que a gente atende. A gente está sendo acelerado também pela DASA. E com essas duas vertentes, a gente começa a atender o usuário final sem uma corporação. Perfeito. E aí ele vai pagar no B2C? Não, o B2B, no caso, é a operadora. Ah, é a operadora. É a operadora. E aí, por que isso é um movimento diferente para mim? Porque eu, como startup, perco a corporação para me ajudar no engajamento. Eu vou ter que engajar direto esse B2C. Mas por que você perderia? A operadora, ela não pode fazer esse trabalho? Ela pode, mas ela tem um contato muito menos ativo com o usuário final, com o segurado, do que o RH tem com o seu colaborador. Não conseguem fazer nem para elas, né? Exato. Quanto mais para um parceiro. Exato. Então, a gente está muito ansioso, porque nesse caso, em que pese ser desafiador, porque eu tenho agora uma outra linha, é o mesmo produto e eu tenho uma escala aqui muito maior, né, de usuários entrando. E sempre contar que você pode ir pro SUS também, né? Imagina você ir pro SUS. Exato, que é um sonho, assim. E pro SUS pra gente seria uma coisa... Imagina você ir pro SUS, imagina você ir pros funcionários públicos do governo federal, do governo do estado, né? É uma avenida aí muito ampla. É uma avenida muito ampla. E o único jeito, Lorenzo, para a gente conseguir fazer a prevenção escalável é a tecnologia. Porque o Brasil é gigante, a gente não consegue atender todo mundo. E porque, se não for tecnologia, a gente não tem dinheiro para oferecer cuidado presencial também, né? E o mais legal é, quando a gente fala de saúde emocional, né? Ontem eu estava num videocast com um psiquiatra
E ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, ó, o psiquiatra, a princípio, ele preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Eu achei isso. Eu falei, não, me explica isso. Explica melhor. Me explica isso aí. É. Você tá... Ele falou, não, a pessoa fala assim pra mim, eu estou com vontade de matar tal pessoa. Esse é um conteúdo. Agora, a forma com que ele te fala isso, os indícios que ele te traz, é que vai fazer se aquilo ali é você qualificar aquele conteúdo. Claro. E ele complementa trazendo que a tecnologia, ela consegue extrair de modo escalável a forma. Porque são padrões. Olha o louco, olha o paradoxo. A gente acha que saúde mental, saúde emocional é a coisa mais íntima que o indivíduo tem e que a tecnologia ela não pode chegar aí. Não, mas existe um aspecto aí de triagem, existem algumas camadas que a tecnologia ela consegue atingir muito bem. Muito bem. E você consegue triar pessoas para depois dar o zoom in e ir lá na ponta. E aqui eu não estou defendendo que todos serão tratados através de protocolo, mas protocolo existe para trazer melhor eficácia, eficiência e acurácia. Claro. Então, se você implementa protocolos com escalabilidade, você está triando e você está trazendo equidade, dando a coisa certa para quem precisa. E você sabe que é muito interessante, porque adicionando uma coisa no teu comentário, né, do psiquiatra que você conversou ontem. Vitor Bigelli, meu amigo, ele é muito bom. Perfeito. Tem uma coisa que, além disso, a tecnologia, para a questão de saúde emocional, ela é muito potente, porque ela ajuda a quebrar um tabu. Em 2020, a Oracle fez uma pesquisa global, em outubro de 2020, com colaboradores de diversas empresas do mundo. 68% disseram que preferiam falar com um robô sobre estresse e ansiedade do que com o seu gestor ou com o RH. No Brasil, o recorte, né, porque tinha um recorte por país, esse número cai para 64%, mas o número ainda é muito grande. E se você for ver, mas por que você prefere falar com uma tecnologia do que com uma pessoa? É porque a tecnologia não julga. Então, eu acho que obviamente, aqui eu não defendo que a tecnologia substitui o cuidado clínico, mas eu acho que é exatamente isso que você disse. Ela pode triar, ela pode dar para o médico ou para o psicólogo quem mais precisa. Muito mais acurácia. E com muito mais acurácia. E também, se a gente for pensar que a gente tem 5,7 psiquiatras por 100 mil habitantes no Brasil, com uma concentração de 75% no sul e no sudeste, tem muito valor você falar, você, Lorenzo, por meio dos protocolos e por meio das vivências digitais, eu consigo ajudar. Mas você, Carol, não, cara, você precisa associar o digital com o cuidado clínico, porque você já está numa situação de alerta muito maior. Perfeito. Então, eu consigo equilibrar o mercado. Além de todo o benefício, a gente ainda consegue equilibrar um pouco o mercado, porque senão os psiquiatras não vão dar conta de tanta demanda. É sensacional. E eu tô torcendo aqui para você chegar no SUS, para isso ir para cada vez mais pessoas. Porque a triagem, ela é fundamental para você trazer equidade. Os pilares do SUS, eles não existem sem uma triagem, porque não tem dinheiro para tratar com tudo, todos. Exato. Você precisa gastar o dinheiro com quem precisa. E aí eu enxerguei muito claramente no seu produto, na sua tecnologia, e isso que vocês estão fazendo. Então, parabéns. Dica final. Eu queria que você falasse assim, um aprendizado seu de mulher, empreendedora, mãe, raladora. Nossa, essa pergunta foi de milhão, hein? Dica essa final. Aí, assim, ou de carreira, ou de negócio, mas assim, o que você tem para falar para o nosso ouvinte de quem põe a mão na massa e labuta e... Primeiro, acho que algumas coisas, né? Em toda essa minha jornada, eu aprendi uma coisa muito batida, mas é real, que a gente precisa começar pequeno. E a gente estava conversando um pouco no off isso antes, né? Começar testando, começar validando, começar entendendo. Principalmente a pessoa que vai começar a empreender e sai de uma grande corporação acha que tudo tem que começar super perfeito. E não. E eu já tive outras experiências que eu tentei começar, né, antes da Risneck, tudo perfeito, e deu tudo muito errado. Porque precisa de validação, a gente precisa escutar
quem é o nosso cliente, quem que é o nosso usuário. Então, acho que, para mim, esse é meu grande aprendizado. Eu sempre tento fazer tudo muito pequeno, validando para depois o negócio crescer. Aí, o meu outro aprendizado é que é impossível, depois de um certo tamanho, você fazer as coisas sozinho. Que também era uma coisa que a gente estava conversando. Eu tenho aqui 2 braços direito, meu CTO e a minha CPO, a Bio Neto, que sem eles isso não seria possível. Não dá. Você chega em assim, a gente começou com 4 pessoas, hoje a gente tem 30. Então, a gente precisa unir força com skills que são complementares aos nossos. Então, se você conversar comigo, com a Bio, com o Neto, você falar, meu Deus, vocês são muito diferentes. E isso que faz com que a gente consiga tocar isso. E eu acho que o meu último, né, e que para mim me move, que também é uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes, a minha última dica é que o empreendedor tem que fazer o que ele gosta. Porque o dia a dia é duro. Tem dia que parece noite. Tem dia que parece dia, mas tem dia que parece noite. E se você não acreditar no que você está fazendo, não acreditar que isso vai mexer o ponteiro de uma maneira relevante, você desiste. E eu acho que nos dias mais difíceis, o que me fez, sabe, naquele dia que você está de posição fetal, que você toma um não da corporação, mesmo entregando um engajamento de 42%, sabe? Que é muito fora Sim. de mercado. E ainda eles falam, não quero. Que você fala, e agora? O que eu vou fazer, né, para pagar essa folha? Você só segue no dia e só dá a volta e só resolve. Porque você tem certeza que se seu produto for emplacar, vai ter muita gente beneficiada. Então, para mim, isso foi sempre o que me moveu. Quando vem um usuário e diz, cara, me sinto muito melhor usando a Eve, minhas dores físicas melhoraram, inclusive. Pra gente, a emoção que dá naquele momento, acho que é maior do que quando a gente fecha um contrato. E pro time, né? E pro time que tá com você, muito legal. E pra equipe. A gente falava recentemente, estava no Congresso de Cardiologia, Sim. divulgando a Cardiogram, que é uma comunidade profissional de cardiologistas. E só naquele congresso ali, 500 novos médicos se cadastraram, sim, junto com a minha equipe. Que legal. Éramos 5 ali. E ver no olho, né, nas palavras do usuário médico cardiologista, que aquilo estava muito bom, muito legal, que ia ajudar muito ele. Isso é assim, não tem preço, não tem preço. Isso faz a gente ficar de pé e correr atrás e vencer esses dias que parecem noites. Né? Isso. E eu acho que a gente está falando aqui, pessoal, que vocês estão nos acompanhando, não é para te dar um dado do meu negócio e ela não está dando um dado do negócio dela, sinceramente. É que se você não estiver percebendo isso na coisa que você faz, eu tenho que te falar que você precisa acender um olhar de alerta. Se você não está percebendo o que você está fazendo, o seu produto final, você não está mexendo o ponteiro da satisfação ou, em palavras bonitas, entregando valor para o seu cliente ou para o seu usuário, repense o que você está fazendo. E olha, eu não estou falando para o líder, não. Eu não estou falando para qualquer profissional. Qualquer profissional. Concorda, Carol? Claro, qualquer profissional. Até porque cada vez mais eu vejo que a gente tem que ter profissional com a gente que consiga trabalhar de uma maneira muito autônoma, no sentido de, cara, eu tenho hoje 30 pessoas e praticamente todo mundo em home office. As pessoas têm que ser auto-engajáveis, né? Você engaja, claro, mas você engaja, você fala com a pessoa um pedaço do dia. Todas as outras 7 horas, ela tá aí na casa dela ou no escritório sozinha. Exato. Então... E que eu acredito, Carol, é que eu, sinceramente, talvez pode ser utopia minha, mas eu acredito que todas as pessoas que estão ativas no mercado de trabalho, elas são capazes de enxergar o propósito no que elas fazem. Claro. Se elas não estão enxergando, talvez elas não estejam no lugar certo. Exato. E aí, talvez difícil achar o lugar certo. E eu sei que a conta chega para pagar no final do mês, que tem um boleto, mas a pergunta que eu quero deixar para vocês pensarem é: o que você tem feito para mudar isso? Para mudar isso. E eu passei por isso, né? Então, quando chegou lá em 2008, foi 2008, que a Lehman Brothers quebrou e eu estava na mesa de operações de um banco, eu comecei a falar, meu Deus, eu estou
saindo do meu prumo. Esse lugar não é o lugar certo para mim. O que eu vou fazer? Vou empreender. Quero empreender, eu quero ver o meu resultado final. Eu não quero mais ficar aqui nessa mesa de operações, não entendendo quem está sendo beneficiado com isso. E aí, esse processo demorou alguns anos. Foi fácil? Não foi fácil. Mas eu sempre falo que é melhor um tempo no amarelo, no vermelho, do que uma vida no amarelo. Então a gente tem que começar a tentar achar um caminho, né? A tentar achar um lugar que traga prazer. Eu acho que esse é assim, uma mensagem que sempre que eu posso, eu passo. E essa mensagem não é apenas para os empreendedores que são os mais corajosos, arriscam. Não. É para você que está no seu posto aí. E eu falo muito com médicos. Os médicos precisam resgatar esse propósito de atender o paciente. Sim. Senão a vida vai ficar muito dura, amarela, né? Duro. Muito dura. Porque você fala com muita dor e trabalha com gente que geralmente está em sofrimento. Exatamente. Né? E aí vai te contaminando se você não tiver um propósito muito forte. Carol, fantástico. Somos colegas do Cubo. Exato. Esse papo aqui foi muito legal, muito profundo. Parabéns pelo seu negócio. Obrigada. Quero ver ele na mão de todos os brasileiros, porque essa triagem é muito interessante. Achei sensacional você focar na triagem. A triagem já resolve muita coisa. Deixa o tratamento para quem vai estar focado no tratamento. Porque as pessoas podem achar que isso é muito pequeno, né? Vou focar na triagem, mas eu não vou entregar o serviço e tal. Mas tá lindo, parabéns. E a gente acha que a triagem associada com as práticas, elas fazem esse mercado mais balanceado, porque a gente não só tria, né? A gente tria e já oferece prática para quem precisa. Isso. E quando a gente só depois tria, oferece para quem precisa a prática, eu só conecto com o médico. O cara que está efetivamente precisando, então... Você está gerando economia para o sistema. Economia muito grande para o sistema. Eu tenho muito sonho que um dia também isso chegue aí na mão né, da galera do SUS, porque eles seriam muito beneficiados. Isso aí, parabéns, muito beijão para você e até a próxima. Obrigada. Você que está nos acompanhando pelo Spotify, pelo YouTube, pelo Apple Podcasts, quero agradecer a sua presença e preciso do seu feedback. O que você tá achando aqui do nosso podcast? Fala comigo, eu tô no @LorenzoTomé no Instagram, no LinkedIn, também você pode ir no contato @saudedigital.tech. Seu feedback é muito importante, quem você gostaria de ver aqui, qual tema você gostaria que a gente trouxesse, e isso você ajuda a gente a produzir esse conteúdo. Um outro pedido tá gostando? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, assina o canal do YouTube, dá um like, avalie aí as estrelinhas no seu agregador de podcast. Se você colocar aí 5 estrelas, a gente vai ficar mais relevante para outras pessoas que não nos conhecem. Enfim, se você gosta, arruma um jeito de nos ajudar. É tanta coisa que você pode fazer aí que eu até me perco. Obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até a semana que vem.